Eu estou muito honrado em tomar posse nesta noite na Academia Rio-Grandense de Letras e nesse lugar belíssimo que eu tenho um apreço muito especial, que é o Salão Murisco da Biblioteca Pública. Eu quero dizer que é uma honra muito grande porque essa academia representa grande parte da cultura de nosso estado. Então é um momento na minha vida pessoal e de minha família ímpar. Agradeço a presença de todos. Dr. Gilberto Schwartzman, hoje o novo membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Gilberto, podemos dizer que filme passou na sua cabeça hoje, vendo toda a sua história como médico, como pesquisador, como escritor e uma pessoa como um discípulo da cultura? Olha, eu estou muito feliz, muito honrado. Eu acho que essa academia tem muito prestígio, tem uma história de mais de um século, não é? E eu acho que ela, se fosse a depender de mim, ela devia abraçar essa quantidade enorme de talentos que tem no nosso estado na área das letras, não é? Nós temos escritores maravilhosos que eu acho que mereciam estar aqui antes de mim. E eu dedico então essa homenagem de hoje a todos esses escritores maravilhosos que certamente deveriam me preceder nessa vaga. Dr. Gilberto, nós entrevistamos poetas, empresários aqui, o Jorge Johann Peter, o Luiz Coronel, a sua família, o seu irmão, o seu neto, mas eu acho que era uma noite perfeita para os seus pais hoje, né? Exatamente, eles estão aqui conosco. Com certeza. Estão. Desde o início? Desde o início. Na primeira fila? Exatamente. Vida longa, família Schwartz. Um abraço para ti. Obrigado. Luiz Coronel falando da Biblioteca Pública do Estado, nesse dia tão significativo da posse do Dr. Gilberto Schwartzman, um homem combatente da cultura, escritor, que honra a academia, e será muito significativa a sua presença para as causas que a academia defende, para um momento em que a cultura brasileira carece de definições tão claras. Essa vitalização da Academia Rio-Grandense de Letras passa pelo ingresso de nomes como Dr. Pio, Dr. Gilberto Schwartzman e outros que virão. Essa renovação hoje vive um grande dia e viva Gilberto Schwartzman. Luiz Coronel, hoje nosso poeta, publicitário, nosso mestre aqui do jornalismo, uma mensagem para o Gilberto Schwartzman, novo membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras. Foi uma noite muito gloriosa pela estatura cultural e humana do Gilberto, pelos discursos que ouvimos. Franklin e o Gilberto deram uma visão de conhecimento, de vastidão cultural, de pleno domínio da cultura. Fizeram uma viagem através da cultura. Doutor Jorge chegando aqui. Doutor Jorge, nós estávamos falando aqui com o poeta aqui, escritor, a sua presença aqui. Provavelmente o Gilberto deve estar muito feliz com a sua presença aqui também. Todos nós aqui também estará. Realmente é fantástico, né? Nós podemos ter um orgulho enorme de nossa academia e hoje a participação de Gilberto Schwartzman, eu acho que foi um reconhecimento muito merecido e a dimensão do Gilberto em termos globais de valorização da cultura no nosso estado é um trabalho fantástico, né? Eu diria que é um privilégio para a academia e todos de poder reconhecer Gilberto. Foi meu guia. Eu aprendi o primeiro livro sobre Porto Alegre, Tu Podes Fazer Melhor. E eu continuei procurando fazer melhor. Essa é a nossa missão. Me deu aquele toque. Eu vou entregar na sua casa os 5 volumes da Comédia Gaúcha, que o primeiro volume foi patrocinado pelo senhor. Poeta Luiz Coronel, nós estamos aqui também com o Jorge Gerdau, um momento de muita luz. Que belos discursos, doutor Gerdau. Emblemático. De uma dimensão, né? De uma dimensão, abrangência, né? Mas muita cultura, a dimensão do Gilberto. Gilberto é muito maior que nós todos temos capacidade de perceber. É um cartão de visita para um novo membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras, né? Não tem dúvida, realmente. Se Platão hoje estivesse aqui, o Sócrates, diria com tranquilidade que seria um grande discípulo da cultura, né? Sim, há uma passagem do Saramago que ele diz assim:
Ainda é possível verter lágrimas sobre as páginas de um livro. Não creio que alguém vá verter lágrimas sobre uma pantalha eletrônica. Obrigado para todos. É uma noite muito prazerosa para a nossa família. Gilberto Schwartzman, da Academia Brasileira de Medicina, da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, está ingressando hoje como membro titular da Academia Rio-Grandense de Letras. Realmente é muito meritório essa situação que ele vive e ele é merecedor, porque além de médico e várias atividades, hoje ele se tornou um grande escritor que orgulha todos nós, orgulha toda a nossa família. Estamos hoje aqui na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que é o Templo da Cultura, e hoje aqui a Academia Rio-Grandense de Letras tem um novo membro, que é o doutor, médico e escritor Gilberto Schwartzman, e eu estou aqui com o Carlos Schwartzman. Carlos, hoje aqui a família entrou para a Academia Rio-Grandense de Letras, da família Schwartzman. Nós só temos um pequeno lamento, é que o meu pai e a minha mãe estão olhando isso do céu. Com certeza que eles estão presentes. Sem dúvida nenhuma. Primeiro chegar e não vão ser serão os últimos a sair. Olha, é muito merecido ele entrar para a Academia de Letras. Ele é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. É da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, e agora ele nos honra, nos enche de orgulho, sendo membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras. Ele tem inúmeros livros e esse rapaz vai longe ainda como escritor. Esse menino ainda vai longe. Carlos, eu gostaria de pedir o teu consentimento, a tua licença, para te falar um pouco sobre o teu pai e a tua mãe hoje, se estivessem aqui. Vamos fazer um exercício de coração, de espírito e de alma. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que os genes artísticos da família vieram todos da minha mãe. A minha mãe declamava muito bem, escrevia muito bem, poetisa. O Gilberto herdou isso dela. Eu herdei mais o lado do meu pai. O meu pai era mais conservador, mais metódico, que é mais ou menos o que eu me sinto, mas toda a genialidade dele veio da minha mãe. Evidentemente que vem dos dois. Mas a minha mãe realmente era uma pessoa muito artística. Carlos, se tivesse que nós imaginássemos hoje aqui, qual o lugar que eles estariam, os dois sentados de mão dada? Eles estariam certamente na primeira fila aqui e aplaudiriam como eu aplaudi ele de pé. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo que foi muito... viralizou o artigo que era sobre Leonardo da Vinci. O Gilberto, ele está acima do nosso tempo. Ele é um Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci estava séculos à frente do tempo que ele viveu. E o Gilberto também é um sujeito ímpar. Ele é simplesmente genial. Vida longa a todos, da família Schwartz. Muito obrigado, sempre é um prazer muito. Tu estás cada vez mais bonito, mais magro, muito elegante. Saúde para nós. Eu tenho a satisfação enorme de estar aqui na Biblioteca Pública, nesse lugar histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista também político, sentimental, e para acompanhar a posse de uma grande personalidade cultural, que é o Gilberto Schwartzman, que há pouco tempo presidiu a Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, né, da qual eu participo. E ele é merecedor. Gosto de o ler e de ouvi-lo. Então, uma satisfação enorme. E o padrinho dele, o Dr. Franklin Cunha, é outra grande pessoa. Um pensador, comunica bem as ideias, instiga as pessoas a pensarem, a refletirem sobre as coisas importantes para a gente ter um mundo de igualdade, fraternidade e justiça. Me sinto em casa, que bom, né? Muitas felicidades para o Dr. Gilberto Schwartzman, para o seu padrinho Franklin Cunha, e quero me integrar aqui com todas as pessoas que estão acompanhando esse momento importante para a Academia Rio-Grandense de Letras.
Um abraço. Boa noite, me chamo Leonor Batista Schwartzman, sou esposa do Gilberto e é uma honra, o momento hoje é um momento muito especial na nossa vida, quando o Gilberto entra na Academia de Letras. Estou muito emocionada, como minha família, e é um sonho que ele conseguiu alcançar. Estamos hoje aqui na Biblioteca Pública, aqui o Templo da Cultura, a Casa da Cultura, e o grande destaque hoje é a Academia Rio Grandense de Letras, que está recebendo um novo membro aqui, que é da família Schwartzman. Eu estou com a Leonor Schwartzman, com a Laura Schwartzman e também com o Daniel aqui. Leonor, a emoção hoje, qual foi o filme que passou na tua cabeça, vendo que o Gilberto Schwartzman, escritor, médico, teu esposo, amigo hoje, uma pessoa que é considerada um homem genial, sendo um novo membro da Academia Rio Grandense de Letras? Olha, é muita emoção. Sabe que o Gilberto, toda a vida, desde que nós conhecemos, ele adorava ler poesias para mim. Então é uma coisa que desde toda a nossa vida em conjunto foi permeada por livros, pela literatura. Ele tem uma coleção fantástica de livros e ele tem um amor pelos livros incrível. Não tem nem mais lugar na nossa casa, as estantes estão aumentando. Então essa entrada dele, toda a vida, o trabalho que ele teve, que ele fez desde menino, ele escrevia, ele compunha música, escrevia teatro desde criança, desde adolescente. Então agora eu acho que chegou o momento, depois dos livros que ele publicou, tanto sucesso, foram aceitos, foram publicados em espanhol, agora em francês. Então tudo isso é uma coisa que a gente fica muito agradecida que está acontecendo hoje. Muito feliz. Laura, qual foi o filme que passou na tua cabeça vendo hoje o médico, o escritor, o pesquisador e hoje o novo membro da Academia de Letras, hoje aqui na Biblioteca Pública, entrando para a Academia Rio Grandense de Letras? Uma emoção pra gente, né? A vida inteira dividimos com ele tantos momentos maravilhosos e hoje é só mais um de tantas glórias. O Dani vai falar umas palavras. O Daniel e meu pai, eles têm uma conexão muito forte. Daniel, uma emoção, tá muito feliz de ver o vô para a Academia Rio Grandense de Letras? Sim, eu estou muito feliz com isso, até mais porque ele me ensina várias coisas, tipo a tocar piano, que eu estava tocando hoje quando eu cheguei, surpresa para ele. Vai seguir os caminhos do vô, médico e escritor? Talvez? Talvez. Continuando com vocês aqui, hoje provavelmente, numa forma sutil, o pai e a mãe deles estiveram presentes aqui, né? Sim, sim. Nós temos muitas lembranças deles. Eles foram pessoas muito importantes. Uma noite perfeita para eles. Uma noite eles estariam muito orgulhosos. Eu tenho certeza que eles estão vendo, nós todos estão juntos e estão muito orgulhosos. Vida longa, família Schwartz. Muito obrigada. Eu sou Felipe Daiello, também escritor, e nessa noite de gala estou aqui prestigiando a posse do grande escritor médico Gilberto Schwartzman. Tá? Inclusive, a Biblioteca Pública é um excelente lugar para onde se pode, digamos assim, congregar as pessoas que trabalham pela literatura no Rio Grande do Sul, certo? Esperamos um sucesso. Obrigado. Na qualidade de provedor da Santa Casa, venho aqui cumprimentar o Dr. Gilberto Schwartzman pelo ingresso na academia. Estou impressionado com as obras aqui da biblioteca, o que demonstra o cuidado dos livros e precisamos ler mais livros e menos celulares. Um abraço para ele. Eu sou Pio Furtado, sou médico, cirurgião oncológico e conheço o Gilberto Schwartzman também de atividades médicas. Como também sou escritor e membro da Academia Rio Grandense de Letras, estamos aqui para prestigiar a posse do amigo Gilberto Schwartzman, que mais do que merecida, e uma personalidade pública do estado do Rio Grande do Sul que certamente engrandecerá muito a nossa academia. Estamos hoje aqui na Biblioteca Pública, o Templo da Cultura, é onde, ingressando na Academia de Letras do estado do Rio Grande do Sul, um novo membro médico, escritor, Dr. Gilberto Schwartzman, e amigo dos amigos. Nós estamos aqui com o doutor médico Luiz Fernando Jobim. Uma mensagem para o novo membro da Academia Rio Grandense de Letras. Bom, a mensagem que eu tenho é para o Gilberto, que em primeiro lugar, ele é o meu maior amigo. Nós jantamos todas as semanas juntos, ainda ontem jantamos, e o Gilberto é incansável
atrás da ciência, na medicina, no caso da medicina, e agora na cultura, na produção de livros, produção de teatro, etc. O Gilberto é um multipalco. Se nós falarmos que o Gilberto é um excelente médico, é pouco. Se nós falarmos que ele é um excelente médico e pesquisador, é pouco. Se ele é médico e escritor, é pouco. O Gilberto, ele tem um DNA de um gênio, né? É um DNA não só para letras e para medicina, como um DNA para música. Sabe que o Gilberto também toca um piano muito bom e hoje é o presidente da OSPA. E ele é presidente da OSPA e tem e ele está sendo unanimidade hoje aqui, o mundo das letras, da pesquisa. As pessoas hoje vieram reverenciar esse novo membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Exatamente. O Gilberto já faz parte de 3 academias. A Academia Nacional de Medicina, a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e agora a Academia Rio-Grandense de Letras. Jobim, tu que é um amigo do Gilberto, conhece o amigo, ele como médico, como escritor, teu amigo, hoje era uma noite perfeita para os pais dele estarem aqui, né? Ah, meu Deus. A Dona Maria, que faleceu com 100 anos, esse ano, no início do ano, ela iria estar feliz de ver o filho dele. A Dona Maria era uma pessoa incrível e o Gilberto herdou muito dela. Herdou, a Dona Maria sabia letra de música, sabia poesias de cor, e o Gilberto puxou a veia da... Descobrimos o DNA do Gilberto agora, então. Veio pelo intermédio da Dona Maria. Jobim, vida longa ao Gilberto e vida longa aos amigos do Gilberto. Para todos nós. É uma satisfação estar aqui prestigiando o Dr. Gilberto Schwartzman na Assunção Academia Brasileira de Letras. É um homem de extrema cultura que tem muito contribuído para a cultura de todo o Estado, presidindo entidades, dando tudo de si para o engrandecimento da cultura do Rio Grande do Sul. É uma grande honra, de fato. Estamos hoje aqui na cerimônia do mais novo membro da Academia Rio-Grandense de Letras, com a secretária de Cultura Beatriz e também Raquel Teixeira, secretária de Educação. Secretária, que momento o Gilberto, muito mais hoje do que um reconhecimento, muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento por tudo que ele significa para a educação e para a cultura, né? E para a ciência, porque como médico, para a medicina, como médico, ele tem um trabalho extraordinário. Como acadêmico, ele passeou pela literatura clássica universal e fez um discurso absolutamente brilhante que nos emocionou a todos. Então, a vinda do Gilberto para a academia enriquece essa já riquíssima instituição e é um orgulho. E ele ter escolhido para fazer a posse nesse espaço, que é o espaço nobre, dá bem a dimensão do que ele significa. Secretária Beatriz, podemos dizer, se Platão ou Sócrates estivesse aqui hoje, dizendo que ele é um grande discípulo da cultura. Certamente, eu faço minhas também as palavras da Raquel. O Gilberto nos encantou a todos, como sempre. É um homem brilhante, de uma generosidade incrível, compartilha com todos e com todas tudo de bom que ele tem como ser humano, como um artista, como médico. Enfim, o Gilberto é um amigo que nos orgulha muito. Nós estamos realmente muito felizes com esse reconhecimento que a Academia Rio-Grandense faz hoje, chamando o Gilberto então para compor essa academia. Alô, amigos, eu tenho o prazer de comparecer a essa solenidade pelo respeito, pela admiração que tenho pelo Dr. Gilberto Schwartzman. É um homem de 7 instrumentos, é um brilhante médico, é o papa da oncologia no nosso estado, é um belíssimo escritor, um homem muito culto, e eu acho que esta homenagem é muito justa e se explica perfeitamente pela superlotação desse auditório. Prazer fazer essa saudação. Estamos hoje aqui na Biblioteca Pública. A Biblioteca Pública é o templo da cultura. E hoje um novo membro da academia
Rio-Grandense de Letras é o Dr. Gilberto Schwartzman, médico, escritor, pesquisador, e eu tenho a honra e o prazer de receber Moacir Berni, que é o vice-presidente administrativo da Academia Rio-Grandense de Letras. Uma mensagem para o novo membro. Essa é uma data memorável, uma vez que a Academia tem 122 anos de fundação e é considerada a entidade cultural mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. E hoje, ao receber o Gilberto Hartmann, que é uma sumidade, como disseste, na literatura, na medicina, um homem reconhecido e que, ao publicar os seus livros, que traz todos esses conhecimentos para a nossa literatura, a Academia o recebe e torna-se maior. Ele vem somar-se a outros grandes escritores que são médicos, que são poetas, que são homens das letras em verdade. Então, como disse, hoje a Academia Rio-Grandense de Letras fica ainda maior na sua qualidade literária ao receber o Gilberto, que é esse ser humano que vocês todos testemunharam ali. Um homem que tem uma coleção, por exemplo, de 500 livros raros, livros da história do nosso planeta, ele possui. Então ele vem ser grande e tornar grande também a nossa Academia Rio-Grandense de Letras, Sérgio. Vida longa ao Dr. Gilberto Schwartzman, médico, escritor, pesquisador da Academia, o novo membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Obrigado. Eu que agradeço muito. Boa noite a todos. Estamos hoje aqui na Biblioteca Pública, onde está acontecendo a entrada do novo membro da Academia Rio-Grandense de Letras, doutor, médico e escritor Gilberto Schwartzman, que dispensa apresentações, e hoje aqui prestigiando esse momento, esse grande momento, Francisco Marchand, que é historiador. Uma mensagem para o médico Dr. Gilberto Schwartzman. É um belíssimo momento, personalidade ímpar, de mérito máximo, concilia o saber, a estética, a presença social, a atividade criativa, um homem erudito, elegante, sábio, e que agora encontra o seu lugar, a partir do qual vai também enobrecer a Academia Rio-Grandense de Letras e ampliar o impacto de uma obra que deve ser conhecida, celebrada. Gilberto Schwartzman, agora cadeira 32 da Academia Rio-Grandense de Letras. Francisco, e sobre o discurso dele? Extraordinário, realizou com erudição um périplo entre a intimidade dele como homem de letras, sua trajetória, suas ambições, sua vida e o mundo de literatura, de conhecimento, de imagens. Encantou a todos, foi um discurso para entrar para a história. Agora esperamos que ele seja publicado, editado e publicado, e que possamos reler esse tecido, essa trama maravilhosa de ideias e palavras que Gilberto nos presenteou no seu discurso de posse. O discurso dele é um cartão de visita e podemos dizer, um passaporte para a Academia Rio-Grandense de Letras? Muito mais que isso. Ele mostra que esse é um ambiente natural para um homem com esse brilho, com essa erudição, com essa qualidade, e mostra também qual é o destino da Academia. O destino da Academia é abrigar homens com essa qualidade. E mulheres também, claro, né? Francisco, se fazer um exercício aqui, se Platão e Sócrates tivessem hoje aqui, eles diriam que Gilberto é um discípulo da cultura? Bom, Platão fundou a Academia no bosque de um herói chamado Academos. Então, quando falamos de Academia Rio-Grandense de Letras, ninguém melhor que Platão diria o que pertence à Academia. E para Platão, como para Sócrates e mais ainda para Aristóteles, era o caminho pelo qual nos edificamos. A filosofia é o grau máximo da edificação humana, pela cultura, pelo conhecimento, pela pesquisa infatigável. Gilberto realiza isso pela ciência, como oncologista célebre, cientista de renome internacional, e igualmente como homem de sociedade, que ocupa as posições que deve para promover o bem social, o bem cultural, e como artista, que é um autor de obras com beleza, com qualidade estética, com tudo que a arte deve oferecer para o deleite e o aprimoramento da humanidade. Hoje nós estamos aqui na Biblioteca Pública, um momento emblemático, histórico para a vida do Gilberto Schwartzman. E para finalizar, considerações finais,
o que a história significa, o estudo da história para a humanidade. A humanidade vive um duelo difícil entre o passado, o presente e o futuro. Muitos preferem desdenhar o passado e avançar com a amnésia, e com isso repetem erros e realizam insensatez desnecessária. A história é mestra da vida, Magister Vitae, e como tal deve ser adquirida por todos, não apenas pelos historiadores, mas pela sociedade. Então, é preciso que a gente mantenha o contato com a memória que constituiu a humanidade, para produzi-la a cada dia muito melhor. Seria um exagero dizer que a história, a cada dia, se repete com roupas e trajes diferentes? Há uma repetição, mas claro que há mutações e há inovações na história. Há uma parte complexa, que é o que se repete, o que ocorreu no passado como farsa e hoje, como tragédia, e hoje ocorre como farsa, e que é uma história vulgarizada na vida cotidiana, mas há também o que é mais importante, são as mutações dentro de um código multimilenar. Isso é história. Ela também pertence às gerações atuais, que não nascem avulsas no universo, nascem nutridas. Sobre o signo da transformação. O signo da transformação de um genoma complexo, onde nos constituímos. Vida longa, a sabedoria, a cultura e o conhecimento. Que assim seja. Muito obrigado. Felicidades. Empresário Cláudio Beer, presidente do Siemens, hoje aqui abraçando, prestigiando aqui o novo membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras, Gilberto Schwartzman. Gilberto Schwartzman se Platão ou Sócrates estivesse aqui, diria que é um grande discípulo da cultura, né? É verdade, Gilberto é uma pessoa maravilhosa, um amigo de muito tempo, e eu não podia deixar de prestigiá-lo, né, Sérgio? Um momento tão importante para ele, recebendo essa comenda que ele está recebendo hoje. A medicina conhece o talento do Gilberto, as artes conhecem o talento do Gilberto. Hoje, a Academia Sul-Rio-Grandense de Letras vai conhecer o talento dele também. Sim, mas ele merece mesmo. A Academia Sul-Rio-Grandense de Letras merecia ter o Gilberto como um dos seus membros. O Gilberto é um fora da curva. Como tu bem disseste, ele é muito bom em tudo que ele faz. Na medicina, nas letras, nos vinhos, tudo que o Gilberto faz. Piano, tudo. O Gilberto é um gênio. O Gilberto é, como eu disse, é um fora da curva. Cláudio Bira, a Expo Inter está daí, que é a grande vitrine dos gaúchos. Tem alguma novidade? Sim, vamos ter, né, Sérgio? Uma festa maravilhosa, como todas as Expo Inter. Mas essa eu acho que vai superar a do ano passado, como vem acontecendo todos os anos. Cada ano nós estamos conseguindo fazer uma Expo Inter melhor do que a outra. Isso é muito bom para o Rio Grande, é muito bom para os negócios, das máquinas agrícolas e é muito bom para todo mundo. Vida longa ao Gilberto. Ah, muito. O Gilberto merece. Ele cura tantas vidas que merece ter uma vida longa. Obrigado, Cláudio. Um abraço, Sérgio. Estamos hoje aqui na Biblioteca Pública, no Templo da Cultura, e hoje está acontecendo um novo membro da Academia Rio-Grandense de Letras, o Dr. Gilberto Schwartzman, médico, escritor, pesquisador, e temos aqui com um colega que é médico, Dr. Fernando Souza. Dr. Fernando, uma mensagem para o seu colega que é médico e escritor também, e está hoje um novo membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Eu conheci o Gilberto faz 50 anos. E naquela época, no Hospital das Clínicas, onde eu era professor, eu disse para ele que ele era uma pessoa diferente. Porque o que várias pessoas têm de qualidades espalhadas, uma em cada uma, ele tinha concentrado nele todas as qualidades. E eu sabia que ele iria longe. E ele está indo, mas ele não parou ainda. O senhor viu isso como estudante, como residente? Como é que... Eu vi ele como pessoa que agregava dentro dele uma série de qualidades que são positivas, que iam levar ele para o céu. E o limite não é mais o céu agora, ele vai longe. Ele vai para a Academia Brasileira de Letras e olha, eu estou apostando que ele vai para Estocolmo também depois.
podemos dizer que é uma trajetória de uma pessoa que levou uma vida toda dedicada, como o senhor, à medicina, a salvar vidas, a cuidar de pessoas e também de cuidar também da alma das pessoas, né? Isso nos dá uma sensação de nós termos uma profissão diferente. Sem querer puxar a brasa para o nosso espeto, nós temos uma relação muito direta com os pacientes e salvar uma vida para nós é uma coisa quase... além da profissão, é um dom. Ela é um dom, entendeu? Eu já encontrei vários pacientes que eu não conheço, não lembro de todos, que vêm dizer que eu salvei a vida deles. Isso para nos dar uma posição divina. E no caso do Gilberto, ele além de fazer isso, ele consegue produzir e conciliar arte com isso, porque a medicina no fundo é uma arte. Vida longa a todos, obrigado. Muito obrigado. Ilustre presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, Ailton Ortiz, ilustres acadêmicos, ilustres secretários de Estado da Cultura e da Educação, familiares, amigos, colegas, senhoras e senhores. Diretora Ana Maria de Souza, presidente Alcides Stumpf, obrigado pela gentileza de autorizar a realização dessa cerimônia em nosso lindo Salão Maurício, da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que tanto amamos. O ilustre acadêmico Alcides Chewich, em cujas veias corre o sangue árabe e berber, deve gostar do som da palavra mourisco, que vem lá da Mourama, a terra dos mouros. Eu, pessoalmente, adoro o isco do mourisco. Para quem saboreou as histórias das 1001 Noites, que minha irmã Margarete lia para mim quando criança, que ela está ali, o isco da palavra mourisco lembra-me o assovio do golpe certeiro da cimitarra. É a espada de lâmina curva com a qual o sultão Shahryar, num rápido movimento, cortava as cabeças das belas princesas com quem se casava. Eram assim as histórias das 1001 Noites e da princesa Sherazade, do sultão Shahryar, que fora traído pela esposa com muitos escravos, e que depois de matá-la e ao amante, passa a cortar a cabeça de cada noiva após a noite de núpcias. Isso até ele conhecer a linda princesa Sherazade, por ela se apaixonar e, como eu, ficar curioso com as intermináveis histórias das 1001 Noites. Ilustre acadêmico Franklin Cunha, meu querido padrinho e amigo, enquanto minha irmã Margarete alimentava com literatura a minha fantasia, meu irmão Carlos Roberto, está sentado ali mais atrás, o meu irmão Carlos Roberto me fazia saborear os encantos da medicina. Os dois me estimularam a seguir dois caminhos igualmente belos, mas distintos. Como o caminho de Swan e de Guermann, na obra Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Meu querido ilustre acadêmico Luiz Oswaldo Leite, meu querido amigo, a ciência e a cultura me trouxeram muitas alegrias e realizações. Mais que isso, minha vida foi sempre adornada pela arte. Minha mãe, que agora nos acompanha no céu, que faleceu com 100 anos, recitava tantas poesias de memória, de Augusto dos Anjos, por exemplo. Viste, assistisse ao convidado inteiro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi a tua companheira inseparável. Ou do Camões lírico, que ela sempre cantava para nós. Ah, o amor, esse não sei o quê, que vem não sei de onde e que dói não sei porquê. Eu cresci entre os livros, jamais recebi um não de meus pais se o assunto fosse livro. Lembro de meu pai entrando um dia contente em casa, trazendo uma edição do Mirador, que eu havia pedido a ele. Na adolescência, foi Dona Giselda, minha professora, que sempre aparece nos meus escritos, quem me aconselhou a ler a Divina Comédia. A Divina Comédia, que nós tanto amamos. Meu querido amigo Trevisan, que faz aniversário agora em setembro, que será um dos homenageados da Biblioteca Pública da nossa medalha, ele nem sabe, eu tenho uma carta aqui no bolso, me deve essa recompensa. Como é linda aquela estrofe de Dante ao chegar no purgatório, olha para o céu
e descreve sua cor. Dolce color torrentazza rio. Lindo, né? Colorido, leve, do safiro oriental. Como é linda a poesia do ilustre acadêmico Rafael Jacobson, meu querido amigo, que tanto me apoiou nessa jornada rumo à academia. Há uma parte no Quixote, Rafael, em que Cervantes se refere aos passarinhos que cantam nos galhos das árvores. Ele descreve os passarinhos, professor Leite, cantando nos galhos das árvores como inquilinos alados a tocar suas doces cordas. Cervantes toca o meu coração. É ele, o Alonso Quijano, que de tanto ler novelas de cavalaria, do Rei Arthur da Tábua Redonda, de Amadis de Gaula, ou do Imperador Raimundo, enlouquece para viver as fantasias do Quixote. Na parte final da obra, quando Cervantes tem que descrever a morte de Alonso Quijano, ele, o narrador da obra, sofre como se perdesse um amigo. Ele lamenta, e não diz ele morreu, ele diz: quero dizer que se morreu, como se sentindo a perda de um amigo. Foi um sentimento assim de amizade, como esse, Dr. Jorge, obrigado por estar aí. Foi um sentimento assim de amizade que eu encontrei de parte dos ilustres acadêmicos. No lançamento do livro O Inventor da Eternidade, de nosso grande escritor Liberato Vieira da Cunha, que está presente aqui me prestigiando, o ilustre acadêmico e meu amigo Rubem Daniel Castilhoni saudou-me: te espero na academia. Na academia? Eu respondi, ilustre acadêmico primo. Eu fiquei com medo do canto da sereia, como descreve Homero na Odisseia. Eu escutei suas palavras, emocionado e feliz por dentro, mas reagi como Capitu, do Dom Casmurro, com um olhar de cigano oblíquo e dissimulado. Eu resolvi seguir o conceito da feiticeira Circe, que na Odisseia de Homero alerta Ulisses quanto ao irresistível canto da sereia, pois é ele que atrai os marinheiros, mas pode levá-los ao naufrágio. Como Ulisses, eu tratei de pôr cera nos meus ouvidos e me agarrar fortemente ao mastro do navio. Mas logo percebi, maestro Evandro Matê, que está por aí, que o canto era doce e vinha dos acadêmicos. Era como uma bela música que não precisa ser tocada, apenas sentida. Como a sonata de Van Eyck na obra de Proust. Assim, minha história com a academia começa como no poema de Alberto Caeiro, Heterônimo de Pessoa, no meio-dia de fim de primavera, no dia de um sonho, como uma fotografia. Foi assim que aconteceu esse meu romance com a academia. Encontro o ilustre acadêmico Antônio Carlos Cortes, que também está presente, na saída de um concerto da Orquestra Sinfônica. Ele sorri de longe para mim, como quem diz: és bem-vindo na academia. Meu querido amigo Elvio Funk, querido amigo, por quem nutro uma enorme admiração, por ter traduzido a obra completa de William Shakespeare. Meu Deus, a obra completa de William Shakespeare. Que admiração que eu tenho por ti, meu querido Elvio. Eu confesso que eu me senti, sabe como? Como o Elfo Puck, personagem de Sonhos de uma Noite de Verão, saltitante. Ao contrário do Cântico Negro de José Rego, quando diz: vem por aqui, eu decidi permanecer onde estava, cuidadoso, em meu dissimulado silêncio. Mas eu me sentia como Felicité, a personagem estava muito empregada da casa, que em uma alma simples de Flaubert fica encantada quando recebe o seu único presente na vida, o papagaio no Blue. Quem leu esse conto vai adorar. Uma alma simples de Flaubert. Meu desejo era ingressar na academia, mas dentro de mim, para meu infortúnio, morava também uma espécie de Iago, outra personagem de Shakespeare, de Otelo, dissimulado, e que me aconselhava a fingir uma certa diferença. Logo depois, a minha querida amiga acadêmica Jane Dutiquian me envia uma mensagem: nós te queremos na academia. E o meu Iago respondeu com falsidade: tal ideia jamais passou da minha cabeça.
Meus queridos amigos, se Shakespeare descreveu como ninguém os tipos humanos, Proust, o seu contemporâneo Sigmund Freud, meu caro Dr. Sérgio Paulo Ramos, querido amigo, aprofundaram-se no estudo do lado desconhecido da mente dos homens. Nós sabemos fingir quando queremos, mas mentir não é novidade na literatura. Não há ensaio literário, a meu ver, mais maravilhoso do que A Decadência da Mentira, de Oscar Wilde. Wilde diz que a mentira é a essência da arte. Sem mentira, não há arte. Mas Pessoa já nos avisa que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. Eu queria assim a academia, meu querido amigo Paulo Amaral, como o nobre escocês Macbeth, depois de eu ter ouvido sobre o meu destino das 3 bruxas que havia no caminho, segui a galope em direção ao castelo do rei Duncan. Eu não pretendia assassinar um rei para ganhar uma vaga na academia, como Lady Macbeth poderia sugerir. Mas meu desejo era nela ingressar. Era um desejo forte, imenso. Eu escondi esse desejo até de minha esposa Leonor e de meu editor Luiz Paim, da editora Sulina. Eu parecia outro, completamente transformado. Eu pensei, irei eu me tornar o aparato da metamorfose? Ou o réu sem crime, Joseph K., de um processo de Kafka? Indústria acadêmica e vice-presidente José Berlim, por eu me sentir um escritor reconhecido, achei que minha entrada na academia poderia ser visto como daqueles pecados passíveis de castigo nos círculos do inferno de Dante. Como de Francisca de Rimini, amigo, na comédia de Dante, ao se deixar beijar pelo cunhado Paulo Malatesta. Eu lembrei que na comédia Francisca e Paulo são assassinados pelo marido traído e tem de aguentar ventanias insuportáveis no inferno. Eu fiquei com um certo medo, mas resolvi seguir adiante. Como recomendaria o meu grande amigo, o ator José Adão Barbosa, ele me recomendaria o poema de Yeats, que ele tanto aprecia. José Adão deve estar por aí. Lance um olhar gélido à vida e à morte, cavaleiro, e siga em frente. Eu decidi seguir em frente. Eu poderia talvez esperar, Ana, quem sabe publicar um pouco mais. E depois pensar na academia de um amigo. Professora Vera Barroso, que sabe tanto sobre lisboetas e açorianos, minha mãe me ensinou sobre a paciência, declamando um dos poemas mais lindos de Camões. 7 anos de pastor já servia a Labão, pai de Raquel, servente dela, mas não servia ao pai, servia a ela. E os dias, na esperança de um só dia, passava Jacó contentando-se em apenas vê-la. Mas Labão, pai de Raquel, usando de cautela, não lhe deu Raquel, mas lhe deu a irmã mais velha, Lia. E o pobre Jacó, no Antigo Testamento, teve de servir por mais 7 anos, professora Maria Luísa Evangelho da Silva, para ter a mão de Raquel, sua amada. Foram 14 anos de espera. Se Jacó, na Bíblia Sagrada, de meus antepassados hebreus, esperou por tanto tempo para ter Raquel, meu querido amigo e grande artista Carlos de Brito Velho, eu talvez pudesse esperar um pouco mais pela academia. A jornalista Tânia Carvalho, minha amiga, que eu amo tanto, e ela dos livros, sabe muito bem que Camões conclui a poesia dizendo resignado para tanto amor, tão curta vida. Eu pensei, afinal, se conto com a simpatia de alguns acadêmicos, que pecado haverias, honorariamente, ó minha amiga, onde é que está Zorada? Ah, tá. Que pecado haverias, Zorada, se eu concorresse agora? Pensei, Zorada é um exemplo de coragem e determinação, e decidi, como no poema de José Rédio. Vou por aí, Deus e o diabo guia, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu nunca principio nem acabo, nascido ao amor que há entre Deus e o diabo. Num evento do Teatro São Pedro, o ilustre acadêmico Luiz Coronel, sempre tão carinhoso comigo, disse-me, te quero na academia. Como Enéas, professor Leite, o herói trolhando na Eneida de Virgílio, eu me vi em Ítaca e passei a imaginar a academia. Como a vaidade nos cega, meu querido Miguel Espírito Santo, do Instituto de História e Geográfica,
Como no conto de Machado, Elogio da Vaidade, eu me senti o homem mais poderoso do mundo. Depois pensei melhor, ilustre acadêmico Pio Furtado, e percebi que há na Eneida uma espécie de terceira personagem, que é o destino. E se meu tempo tivesse chegado, quem sabe seria minha hora na academia. Não o tempo de Leopoldo Bloom, no Ulisses de Joyce, meu querido amigo Juarez Ribeiro, em que tudo se passa num só dia, mas o tempo do meu desejo, como nos ensina Nietzsche. Ilustre acadêmico Nilson Maia, meu amor pela academia era silencioso, mas ardente. Como de Florentino com Firmina, no Amor nos Tempos da Cólera, de Garcia Marques. E para ingressar na academia, o ilustre presidente Ortiz não me impôs o sacrifício de Ana Karenina. Eu não precisei abandonar todo o meu passado pelo novo amor. Ao contrário da obra clássica de Tolstói, eu continuo médico e presidente da USP. Esse novo amor à academia não seria um amor sem esperança, como o do Dr. Givaldo Pulara nas neves russas da imaginação de Boris Pasternak. Tampouco seria a paixão doentia do juiz Frollo pela bela cigana Esmeralda do Corcunda de Notre Dame. E meu silencioso desejo de ingressar na academia, Quasimodo, o Corcunda, não precisou raptar a bela Esmeralda, apenas ocultá-la por um tempo, entre os sinos da catedral. Meu amor pela academia, eu juro, é puro como o de Romeu e Julieta, mas sem o final trágico e as disputas entre Montetes e Capuletos. O ilustre acadêmico de Grazia saberá o que eu sinto hoje, o homem mais feliz do mundo. Acontece que tão logo comecei a pensar em meu discurso de posse, esse de hoje, o espírito de Raskolnikov pulou das páginas de Crime e Castigo, de Dostoiévski, e passou a me ameaçar com seu machado. Seria eu o Fausto de Goethe, que vendeu sua alma a Mefistófeles em troca de ter os seus desejos realizados? Por que eu a ser eleito e não outro? Por que seria eu, Marshall, o Hércules, filho de Acmena e de Zeus, a beber o leite mágico dos seios da deusa Hera? Muita pretensão. A ambivalência do príncipe Hamlet passou a me atormentar. Há tanta gente com maior envergadura literária do que eu. Que juízo falhou de mim, Juremir Machado da Silva, Sérgio Faraco, Liberato, Capinejado, Mata Medeiros, Flávio Tavares, cujas obras e textos nos ensinam tanto sobre a coragem e sobre o amor à natureza. Tenório e sua floresta repleta de prêmios jabutis. A lista de quem deveria estar na academia antes de mim tornou-se assustadora. Eu me senti, o professor Leite, como o capitão Ahab do Moby Dick de Herman Melville, e meus amigos que receberam o prêmio Açoriano de literatura, e os patronos da Feira do Livro, e os críticos teatrais, e meu amigo Antônio Wolfel, e os grandes do nosso teatro, Luiz Paulo Vasconcelos, Sandra Dani, todos aqui, Luciano Alabarce, Zé Adão Barbosa, meu amigo, Dilmar Messias, Arlete Cunha, e os professores de literatura, Maria Luísa Vergonha da Silva, Léa Mazina, Sérgio Gonzaga, Regina Zilberman, Luiz Augusto Fischer, professora Bela Barroso, Francisco Marshall, com o Estúdio Clio e suas contribuições filosóficas, Elvio Funk, que traduziu a obra completa de Shakespeare, meu querido Nick Gomes, está por aí, com sua imaginária Esbórnia, o Mamacondo de 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, em plena Porto Alegre. Meu amigo Lênin Streck e seus encontros sobre direito e literatura. Nossos grandes nomes da sétima arte, Carlos Gervásio, Jorge Furtado, Denis Rosenfield e suas obras filosóficas e ensaios sobre política. Com as cargas impiedosas dos canhões de Maomé II a bombardear as muralhas de Constantinopla, professor Leite, as minhas noites de insônia me cobravam a injustiça da minha candidatura. E o acadêmico Franklin Cunha foi então que se deu um milagre. Um milagre quase como da multiplicação dos pães e dos peixes descrito nos evangelhos de Marcos e de Mateus. Lembrei-me do tempo redescoberto
de Marcel Proust, 7º e último volume da obra. A literatura foi a porta que fez a personagem de Marcel vislumbrar que havia um facho de luz na entrada de sua caverna. O livro o libertaria. A sociedade sem arte é uma sociedade sem arte. Para mim, igual, a cultura é como o ar que eu respiro. Se Nietzsche falou de um niilismo amargo, como sentia a personagem do jovem Bazel em Pais e Filhos de Turgenev, eu lembrei que ele também escreveu outras formas de niilismo, muito mais construtivas. Ele fala que a vontade é que nos move. O eterno retorno de Nietzsche é essa forma de niilismo positivo que nos leva para frente. E cá estou, meu amigo Luciano Alabarce, minha querida produtora Letícia Vieira, na noite de minha posse, como uma Dorian Gray, de Oscar Wilde, a olhar-se no espelho. Ou como Jean Valjean, de Os Miseráveis, de Victor Hugo, livre da perseguição do inspetor Javert, e pronto para realizar o ritual de que cultua a imortalidade acadêmica. Repetida a cada cerimônia de posse de um novo acadêmico, é ela, a memória, que garante ao acadêmico a sua imortalidade. Como dizia Borges, e antes dele Eliot, um escritor é a soma de todos os escritores que vieram antes dele. A cadeira 32, a Academia Rio-Grandense de Letras, tem como patrono Pedro Velho, um poeta muito popular ao início do século XX, que publicou muitas de suas poesias e sátiras em jornais. Essa cadeira foi depois ocupada por Augusto de Carvalho. É interessante que na capa de uma de suas obras, intitulada Bilhetes para uma Valquíria, Érico Veríssimo dá sobre ele um testemunho. Nos bons e nos maus momentos, Augusto foi uma voz clara e segura a serviço da democracia. E isso não é pouca coisa, meu querido Flávio Tavares. Depois que eu ocuparei a cadeira 32, é o nosso grande Luiz Antônio de Assis Brasil, hoje elevado à condição de acadêmico emérito, autor de romances maravilhosos. Eu me deliciei com a leitura de Um Quarto de Leve 4, Bacia das Almas e tantas outras obras. Meu ilustre padrinho e amigo acadêmico Franklin, eu considero um dos livros, das bibliotecas e das pessoas cultas e sensíveis o que pode haver de melhor nessa vida. Eu acredito no mito de Prometeu. Quando Prometeu rouba o fogo dos deuses do Olimpo, meu querido Antônio Wolff, ele dá aos homens o conhecimento e com ele a possibilidade de controlar o seu próprio destino. O livro é um instrumento precioso que nos faz desenvolver a imaginação. Adolescente, eu espiava Érico Veríssimo, sentado com Dona Mafalda na varanda de sua casa no bairro Petrópolis, e pensava sobre o que poderia se passar em sua cabeça. Foi Érico quem me fez sonhar com as delícias do pecado. Eu li e reli olhar os livros do campo. Eu entendia perfeitamente o amor proibido de Eugênio por Olívia. Eu rezava para que ele deixasse Eunice e se atirasse nos braços do seu amor. Tornei-me leitor pela força que exerceram sobre mim as páginas dos livros. A leitura me conquistou, meu querido amigo e poeta Rogério Xavier, ao perceber que eu poderia fazer viagens inimagináveis através da leitura. Pelas asas dos livros, Solária, eu pude viver outras vidas e outros tempos. Em A Montanha Mágica, de Thomas Mann, eu me deixei contaminar pela personagem do jovem Castor e me senti mais um entre os tuberculosos do sanatório de Davos. Eu quero estar na academia porque sei que os ilustres acadêmicos amam as bibliotecas. Como Sancho Panza amava Don Quixote. Eu gosto de olhar para um livro, sentir o seu perfume, tocá-lo, observá-lo numa estante, imaginar os seus segredos incontáveis. Borges dizia que sua biblioteca de Babel era infinita, e quando a humanidade desaparecesse, seria ela, a biblioteca, o testemunho da passagem do homem pela terra. Como os ilustres acadêmicos, eu tenho essa compulsão por adquirir livros que jamais lerei. Meu querido professor José Ribeiro Macedo, meu amigo querido, nós dois sabemos o poder que tem a palavra. Como eu, os acadêmicos se emocionam com uma primeira edição, com uma obra rara, ou mesmo com uma simples dedicatória para alguém misterioso. Como os acadêmicos, eu adoro reencontrar meus amigos
entre os jacarandás em flor da Praça Alfândega, nos dias da Feira do Livro. Para um acadêmico, meu amigo Alcides Stumpf, o livro é um diamante, como o Aleph do conto de Borges, ou como o velho baú contendo um mapa secreto enterrado nas areias da Ilha do Tesouro de Robert Stevenson. Eu sei que muitos acadêmicos acreditarão, e eles sim, se eu disser que os livros de minha biblioteca conversam uns com os outros. E que eu já vi Raiuela, de Júlio Cortázar, sair sozinha da estante para tocar carimbos com a dama do cachorrinho de Chekhov. Como diria o grande Simões Lopes Neto, que Beatriz adora, minhas 300 onças carregam uma guaiaca, Bia, um imenso desejo de estar na academia. Como o vaquiano Blau Nunes, coronel conhece bem, eu já cavalguei por bienais do Mercosul, pelos recantos do Teatro São Pedro, por estantes desta biblioteca, e hoje procuro flautista de Berlim em nossa orquestra sinfônica. Meu querido maestro Evandro Matê, Richard Wagner, grande compositor, dizia que o melhor da arte vem da integração das artes. Como os gregos, Marshall, faziam ao incluir as vozes dos coros em suas grandes tragédias. Quem sabe vem daí a justificativa de minha entrada na academia, de meus modestos devaneios literários, associados com meu amor pela música, pintura e pelos palcos teatrais. Meu amigo, o poeta Arlindo Trevisan, que festeja nesses dias do mês de setembro o seu aniversário, é assim que humildemente eu me apresento à academia, por crer, como Dante Alighieri, na comédia, na estrofe final do Paraíso, no amor que move o sol e as estrelas. É esse o amor que me fez percorrer a vida tão feliz e tão realizado ao lado de Leonor, amor da minha vida, e que me ensina tanto. E de como ela trazer ao mundo dois filhos maravilhosos, Laura e Guilherme, e um netinho lindo que anda por aí chamado Daniel. É esse o amor que faz com que eu me dedique à cultura e às artes, sobretudo ao livro, que é o meu amigo e meu cúmplice, e que me permite sair de vez em quando da escuridão da caverna de Platão. Ilustre acadêmico Franklin, aqui estou, porque o livro foi sempre o meu fiel companheiro, minha Penélope na Odisseia, minha Beatriz na comédia, minha Dulcineia del Torosso no Bichote, minha Laura de Petrarca, e meu doce de Adorim de Guimarães Rosa. O livro, como eu disse, é a minha princesa Sherazade, a me contar histórias que não têm fim, para que eu possa dormir e sonhar em paz, por mim numa noite. Muito obrigado.